bem? Comigo também. Vai tudo bem com Jesus? Tudo vai sempre muito bem. Declare, decore essas palavras, porque elas vão fazer muito bem para a tua alma. Com Jesus está tudo bem. Pois é, eu estava lendo aqui na palavra e me chamou a atenção em 2 Crônicas 35, os versículos 26 e 27, diz assim: quanto ao mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Bom, quem foi Josias? Josias, voltando um pouco na história, ele foi neto de Manassés. Manassés foi um rei que descambou para a idolatria, para as imagens de santos, de santas, de escultura, e fez coisas terríveis. Matou os sacerdotes, perseguiu os profetas, perseguiu aqueles que procuravam anunciar a lei do Senhor. O próprio livro do Antigo Testamento, né, desapareceu do templo, e o templo foi tomado por imagens de escultura, e era estátuas, e era imagem do sol, e era um monte de coisas das trevas. Manassés. Manassés chegou a sacrificar um filho a um deus chamado Moloque, que era um deus feito de bronze com uma mão avantajada, e a criança era colocada naquela mão e era queimado, era aceso fogo embaixo daquela mão. Manassés fez essa atrocidade, essa loucura. No final da vida, Manassés se rendeu a Deus, se converteu, se arrependeu, mas não teve tempo de consertar os erros que ele tinha feito, não dava mais para consertar. Então ele morreu arrependido. Deus, na sua infinita misericórdia, é um homem que confessa seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia de Deus, né? Então Manassés alcançou a misericórdia de Deus. E depois que Manassés morreu, veio Amon, que era filho de Manassés e foi o pai de Josias. Esse Amon agiu de uma maneira pior ainda. Você lendo lá em 2 Crônicas, os capítulos 24, 25, você encontra essa história. Então Amon fez coisas piores ainda do que Manassés, a ponto de acontecer o seguinte: um grupo lá de homens se reuniram e mataram Amon. Aí vieram outros patriotas, né, e se reuniram e combateram aqueles homens e derrotaram aqueles homens e colocaram o menino Josias, com 8 anos de idade, como rei. Esse menino, com 16 anos, 8 anos depois, ele mandou fazer uma limpeza no templo, tirar aquelas estátuas, quebrar, destruir tudo, imagens do sol, porque eram ao motivo de adoração, né? Os adoradores dos astros, os adoradores do universo, que tem aí pela internet, até profetizando, parecendo que são profetas de Deus. Olha, muito cuidado, hein? Muito cuidado, que tem muita coisa que parece que é ouro, mas é latão. Parece que é vida, mas é morte, nessas redes sociais aí. Ah, porque o universo está me falando, aí a pessoa começa a falar tudo da tua vida. E até o espírito de adivinhação é tão sagaz que ele até coloca mesmo coisas que coincidem com situações da sua vida.
Então, essa é uma situação hoje que nós devemos vigiar muito. É preferível a gente entrar pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a melhor coisa é você andar pela palavra de Deus, sabia? Ela não erra. Deus fala com seus filhos através da sua palavra. E quando nós meditamos nela, nós crescemos. Mas voltando a Josias. Josias, então, fez um governo excelente. Descobriram lá no templo, lá no lixão do templo, vamos dizer assim, descobriram a lei do Senhor, descobriram os livros de Moisés e começaram a ler e fizeram purificação e se arrependeram e fizeram jejum, porque entenderam que Manassés e Amon tinham pecado muito contra Deus. Então, o Josias reinou esses 31 anos, e quando chegou, ele estava com 39, né? Começou com 8, quando ele estava com 39 anos, não tinha chegado aos 40 anos de idade, ele fez uma tolice que custou a vida dele. Ele soube que o faraó, o rei do Egito, né, estava vindo para combater um outro povo que não tinha nada a ver com Israel. Ele estava indo para combater outro povo. Esse rei do Egito estava indo para guerrear contra o rei de Eufrates, nada a ver com Israel. Mas o Josias, bestamente, sem consultar a Deus, olha, o bom é quando a gente aprende a consultar ao Senhor em tudo que nós vamos fazer. Quando a gente aprende que o Senhor, a última palavra vem do Senhor, é bom demais, porque aí você não erra. O Espírito Santo te leva, te conduz, te orienta, te dirige, te guia, e te sustenta, e te fortalece, e te ensina. Aí você não erra. Então, o Josias, com 39 anos, depois de ter feito tanta coisa boa, tantas beneficências para Israel, de repente o Josias resolve combater o faraó Neco sem o que estava indo para combater o rei do Eufrates, né? Sem consultar a Deus. Esse é o mal de muito cristão. Ao invés de buscar a Deus até esperar a resposta, busca um pouco e já parte. Ou então vai ouvir profecias nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, sei lá, nas redes sociais. Busque a Deus de todo o teu coração e aguarde a resposta dele para a tua vida. Não se precipite, o Senhor vai te dirigir. Essa situação que se levantou é apenas um deserto. Sabe para que existem os desertos na nossa vida? Os desertos são para nós crescermos. Se lembra lá quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto? Jesus foi fortalecido. Jesus venceu o deserto, venceu Satanás. E no final do deserto, tinha uma mesa preparada para ele. Um anjo preparou um banquete para Jesus no final do deserto. Israel entrou no deserto e passou por provas, viu a glória de Deus, reclamou contra Deus. Deus agiu no meio deles com misericórdia, com amor. E ao chegarem, após os 40 anos de deserto, eles estavam prontos para guerrear e conquistar a terra prometida. Se eles tivessem saído com 3 ou 4 anos, que era o tempo máximo para chegar do Egito até Israel, não leva muito tempo, mesmo andando a pé com crianças, em 4 anos eles teriam chegado, mas Deus manteve eles no deserto por 40 anos, sabe para quê? Para eles aprenderem a arte da guerra, para eles aprenderem a assumir uma posição de escravos, que eram a mente de escravos que eles tinham, mudou para uma mente de guerreiros. E quando chegaram com Josué, já
nas fronteiras da Terra Prometida, eles estavam preparados e estavam confiando em Deus. E quando marcharam em volta da cidade de Jericó, os muros caíram e conquistaram a cidade. E partiram de conquista em conquista, foram 31 reinos que foram conquistados em 5 anos de peleja, com Josué na frente, né? Josué e Caleb. Mas voltando ao Josias, morreu antes do tempo, porque não consultou a Deus. Suas obras foram excelentes, foram coisas assim tremendas. Tudo que ele fez, tudo que ele procurou realizar para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a restauração de Israel, está tudo registrado lá no livro, né? Nos livros de crônicas, está tudo registrado, né? No livro de Israel e de Judá. Olha só, ele era rei em Judá, mas Judá era uma das 12 tribos da onde Jesus nasceu, né? Judá era uma das 12 tribos. Salomão era rei em Judá e os demais reis reinaram em Judá. E a história da Bíblia circula mais em torno de Judá e não narra os outros fatos das outras 11 tribos. Então, mas o que acontece? Tanto Judá como todas as outras 11 tribos registraram nos seus livros os feitos de Josias, de tão importante que foi o governo daquele homem no temor do Senhor. Governante que governa no temor da feitiçaria, da mentira, da aguardente, das sutilezas, das narrativas, a qualquer momento ele cai, porque ele é um fracassado, é um vencido, já é vencido, que consagra o palácio do governo a entidades de crendices que não tem nada a ver com o poder de Deus, com o amor e a misericórdia de Deus, ao invés de consagrar ao Deus Todo-Poderoso, qualquer já entra caído, já entra vencido. E aí enlouquece, começa a falar besteira, começa a falar bobagem, porque ele não tem a base, a sabedoria, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Mas deixa esse assunto para lá. Nos interessa falar do reino de Deus. Então, o que acontece? Por falta de consultar a Deus, o homem morre mais cedo. Por falta de consultar a Deus, o homem ou a mulher coleciona fracassos na vida. Por falta de querer, de amar a palavra de Deus, o homem, a mulher toma decisões impensadas, precipitadas. A mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói. Por quê? Porque a sábia buscou na palavra de Deus a sabedoria, buscou em Deus a sabedoria. A tola se achou tão importante, tão inteligente, tão capaz, que às vezes despreza os filhos, despreza o marido e se acha importante demais, empoderada, se acha empoderada e aí acaba perdendo. Porque o lugar da mulher é ao lado do homem, não é acima do homem. E o lugar do homem é protegendo a mulher lado a lado. Quando isso foge dessa linha de procedimento, ao creche, à quebra, à ruptura, ao fracasso. E muitos relacionamentos fracassam porque a pessoa não dá a Deus a devida glória, não busca a Deus como deveria, e aí não consegue. A mulher sábia constrói, a tola destrói. E homens também sábios conseguem construir, mas quando os dois são sábios, há uma solidez maior, porque a terceira dobra da corda, que é o Deus Todo-Poderoso, está sempre ali cuidando daquela dupla, daquela parceria. Bom, então as decisões podem ser fatais. E no caso de Josias, guerrear sem consultar a Deus foi a sua decisão fatal. Tá bom, vamos ficar com essa palavra e oportunamente a gente fala mais um pouco. Eu gostaria que você compartilhasse este vídeo
curtisse, fizesse o seu comentário aí na parte de baixo aí do vídeo. Diga, se você está precisando de oração, diga. Se você está satisfeito com a palavra, diga. Se você não gostou, também diga, porque aí a gente vai procurar melhorar para a glória de Deus. Amém? Shalom, Adonai.